Bem, primeiro vamos começar a ver as estruturas de dados elementares, tá? Vou colocar aqui em modo de exibição. Tá aqui. A primeira estrutura de dados elementar é o vetor, tá? Que é a estrutura de dados mais básica que existe, tá? Que são vistos como matrizes unidimensionais, que também às vezes são conhecidos como arrays em diversas linguagens de programação, tá? O vetor ele pode ser visto como uma coleção de variáveis. Ao invés de declarar uma variável, por exemplo, x1, x2, x3, a gente pode declarar um array de variáveis, tá? Em que dentro desse array, cada posição vai guardar uma variável. Mas é uma estrutura de dados que é uma coleção, ok? Então, está aqui um exemplo de um vetor de inteiros que possivelmente contém números negativos. E o interessante do vetor é que, como é uma coleção de variáveis, você pode acessar ele, cada variável, diretamente. Para isso, basta utilizar o índice de uma determinada posição lá, tá certo? Então, você pode acessar para a leitura ou acessar para a escrita e fazer operações diretamente lá no dado que está armazenado dentro do vetor. Tá? Todas as operações de acesso ao vetor, elas são de tempo constante. Então, acessar um vetor utilizando um índice, ele é uma operação de tempo constante, seja para leitura ou para remoção. Tá? Então, o inserir de um vetor, o remover, o inserir de um vetor, já vou inserir na posição correta, isso é tempo constante. O remover um elemento, aí sim eu primeiro vou ter que procurar o vetor, varrer o vetor todinho, em busca daquele elemento, tá? Para só então, quando eu encontrar, eu retornar aquela posição específica do vetor. Mas o fato de eu precisar procurar já deixa a remoção em ODN. O pesquisar do vetor também, que eu tenho que procurar, né? Isso leva a ODN. E se eu vou buscar um determinado késimo elemento de um vetor, aí sim eu tenho uma operação em tempo constante também. Tá? O vetor ele também é implementado na API de Java, em que vocês têm aí uma classe que é muito comum de utilizar, de uso, que é a classe Vector. Tá? Essa é uma classe que implementa um vetor, que ele tem as operações lá, né? Só relembrando de que o vetor, a implementação dele em Java, é um tipo abstrato de dado, que ele encapsula detalhes de implementação e fornece uma interface de serviços que você pode utilizar sem se preocupar como ele está implementado. Ok? Então tem essas operações do vetor aí, que certamente quem já utilizou Vector, a classe Vector, já pode ter brincado aí com essas operações. Tá? A próxima estrutura de dados é conhecido como pilha ou stack, tá? Em que a pilha ela tem uma ideia de que uma coisa está sobre a outra e na hora que a gente precisa desfazer, a gente tem que desfazer de cima para baixo, tá? Então, no caso aqui, ela é uma pilha de livros em que eu vou colocando um sobre o outro. Na hora que eu preciso remover um livro, eu tenho que sempre remover de cima para baixo, nunca retirar um daqui já de baixo, tá? Ou também uma pilha de pratos. Tá, minha gente? Então, essa é a intuição da estrutura de dados pilha. E é uma estrutura de dados bem interessante, porque ela pode ser usada para ela é usada, né, em diversos problemas corriqueiros de computação. Ela é usada em compiladores, ela é usada também em browsers, tá? Em diversos contextos, tá? Então, a pilha ela é um conjunto dinâmico, é uma coleção onde a operação de remoção e inserção elas seguem uma política específica. E a política da pilha é a inserção e remoção acontecem sempre pela mesma extremidade. É isso que se diz que é a política LIFO, Last In, First Out. O primeiro a entrar é o último a sair. A partir do momento que eu vou colocando coisas em cima da pilha, tá? Eu estou colocando lá, o último a ser colocado vai estar lá em cima ou no topo da pilha, certo? Então é o last in, o último a entrar. Por outro lado, na hora que eu vou retirar da pilha, eu vou retirar quem está em cima, quem está no topo. Então, o last in, ele vai ser o first out. O último a entrar vai ser o primeiro a sair.
Tá? Então, é uma estrutura de dados que é uma coleção de objetos, não tem a noção de ordem, assim, eu comparar um elemento com o outro, tá? Eu simplesmente vou colocando lá no topo e vou retirando do topo da pilha. Tá? Tem que implementar essa política. Então, em termos de estrutura de dados, a pilha ela é um tipo abstrato de dados que ela tem operações específicas. Né? Primeiro, a interface da pilha, as operações que ela tem disponível para quem vai usá-la são o create, que é capaz de criar uma pilha, o push, que é o nome da operação de inserir um novo elemento na pilha e esse elemento vai para o topo, o pop, que é a operação de desempilhar ou tirar um elemento da pilha, tá certo? Reduzir o tamanho dela, o pop. Tem também a possibilidade, uma operação que permite você ver quem é que está no topo da pilha sem remover o topo, que é o top, tá? Posso também verificar se a pilha tem algum elemento lá dentro ou se a pilha está cheia, no caso de pilhas que são implementadas de forma estática, em que elas têm uma limitação de tamanho. Ok? Pois bem, qual é o desafio da gente implementar essa ideia de pilha em Java? Como seria uma interface de uma pilha genérica em Java? Como já disse na aula anterior, quando a gente vai definir um tipo abstrato de dado, a gente simplesmente define o contrato das operações daquele tipo abstrato e como essas operações funcionam, mas não comentamos a implementação dela, nós abstraímos do usuário, certo? Então, o recurso de Java que nós utilizamos para implementar uma pilha que pode armazenar qualquer tipo de objeto em Java é interface, certo? Como a gente gostaria de ter uma pilha específica, ser capaz de criar uma pilha específica de um tipo de objeto, a gente usa o conceito de generics, de tipos genéricos em Java, certo? Então, a interface da pilha, que seria stack, ela recebe aqui como parâmetro um tipo T, que eu posso ter uma pilha de cliente, uma pilha de produto, uma pilha de estudante, enfim, de qualquer objeto, utilizando o conceito de generics, eu posso criar uma pilha, tá? Então, eu tenho a operação de push, que eu vou passar um elemento e ela pode me voltar uma exceção, que é Stack Overflow. No caso da pilha já está cheia, eu não posso inserir um elemento. A operação de pop, ela retorna um elemento que é do tipo T e ela pode levantar Stack Underflow Exception, que no caso de eu tentar fazer um pop, remover alguém de lá da pilha, de uma pilha vazia, tá certo? Nós temos também a operação top, que permite enxergar, olhar quem está no topo da pilha, isso vai me dar um elemento que é do tipo T, tá? Sem remover o elemento do topo da pilha. O exempt, que diz se a pilha está vazia ou não, então volta um boolean, e aqui que diz que a pilha está cheia ou não. Ok? Aqui é só um exemplo do código da exceção, que é Stack Overflow Exception. Ela é uma exceção de Java normal, que simplesmente diz que a pilha está cheia. Tá? Então, aqui está a interface, né, definindo o tipo abstrato pilha, que pode ser implementado de diversas formas, mas essas implementações precisam seguir o que está descrito nesse contrato daqui. Tá? E precisam respeitar a semântica ou a política das operações de pilha, que é last in, first out. Certo? Isso precisa ser levado em consideração nas implementações. Tá? E o create da pilha? Como é que a pilha pode ser criada uma vez que a gente precise utilizar ela, um objeto dela, no caso de Java? Tá? No caso de Java, né, o create de qualquer objeto, automaticamente, quando você constrói uma classe em Java, você já pode dar um new naquela classe. Tá? Claro que tem as exceções. Classes abstratas e interface, nós não podemos dar new. Mas, em termos de falando de classe, de implementações de pilha, certo? Java já automaticamente já vai dar um construtor default que a gente é capaz de criar uma implementação de uma pilha. Então, a gente não precisa especificar como é que essa pilha é criada, tá certo? Então, a gente já vai ganhar isso do construtor. Claro que eu posso ter um construtor diferente do default,
e aí eu coloco na minha implementação de pilha, mas não precisa ser necessariamente um serviço descrito no contrato de pilha, ok? Pois bem, como é que nós implementaríamos uma pilha utilizando array como estrutura de dados sobrejacentes ou interna da nossa pilha? Está aqui uma figura que mostra mais ou menos, né, um array, né, a minha pilha stack S, e aqui as posições do array, considerando indexadas de 1 até n. Tá? No caso de Java, a gente vai trabalhar indexando de 0 até n-1, mas isso é detalhe de implementação. Então, nós temos aqui o topo da pilha S, tá? Ele me dá aqui a posição, que é 4, tá certo? Nesse caso daqui, dá a posição que é 4, mas a gente já poderia ver quem é que está no topo da pilha, é o elemento 9, tá? Se eu aqui, nesse estado, nesse ponto, eu faço um push de 17 e um push de 3, o meu topo da pilha, ele andou, certo? O topo da pilha, inicialmente vazia, começa fora da pilha e ele vai apontando aqui para a última posição que contém alguém dentro da pilha, tá? Aí, nesse caso aqui, eu dei o push 17 e o push 10, o topo veio da posição 4 para a posição 6. Quando eu faço um pop, eu vou remover esse elemento daqui 3 e retornar ele para alguém. E, naturalmente, o topo da pilha precisa ser decrementado. Então, voltou para cá, o topo da pilha agora está na posição 5 e o elemento 17 está no topo. O fato do 3 estar aqui presente ainda no array é irrelevante, porque nós só olhamos do topo sempre olhamos só para o topo da pilha. Então, na hora que a gente inserir um novo elemento, esse novo elemento, o topo da pilha vai ser incrementado e o novo elemento será inserido aqui no 3, sobrescrevendo esse valor. Ok? Então, essa é a intuição, a lógica de como funciona as operações mais importantes de pilha, que é o push, que é empilhar, e o pop, que é desempilhar. Ok, minha gente? Então, o funcionamento. Você tem o topo da pilha, que basicamente é um apontador ou um inteiro, né, para guardando a posição do array onde está o topo da pilha, tá? Em que ele de início, quando a pilha não tem ninguém, esse topo aí está como se fosse numa posição nula, numa posição -1, não está apontando para nenhum elemento dentro do array, tá? E aí eu faço a operação de push de um elemento, então o topo ele é incrementado e um elemento é inserido. Notem que o topo vai apontar para a última posição do array que tem alguém lá dentro do array. Vamos supor que eu faça um outro push de um outro elemento. Então, o topo vai sendo incrementado e incrementado. Tá certo? E por aí vai. Até que a pilha atinja o seu tamanho e uma operação de push numa pilha cheia vai voltar overflow exception, stack overflow exception. Né? Se eu chegar aqui nesse momento, nesse ponto e fizer um pop, eu vou remover um elemento da pilha e vou decrementar o meu topo. E eu vou retornar esse elemento para alguém, tá? Se eu fizer um outro pop, retorno o elemento que está no topo, note que o topo está sendo decrementado, e um outro pop também retira um elemento, o topo é decrementado, e um outro pop retorna o último elemento lá da pilha, e o topo vem para a posição inicial dele, tá? Que não aponta para nenhum elemento lá do array. De forma que, se eu invocar um pop novamente numa pilha vazia, eu devo ter um stack on the flow exception. Ok, minha gente? Então, como seria a implementação desses métodos, dessas funcionalidades de pilha? Se, no caso do empty, verificar se essa pilha ela é vazia. Aqui nós estamos mostrando apenas o pseudocódigo para dar ideia do algoritmo. O programa em si, tá? Vai depender de que linguagem você está implementando ou que aspectos de design você considera, tá? Então, o exempt da pilha, se é checar se essa pilha é vazia, ele verifica se o topo é 0. Se o topo é 0, então return true, else return false. Isso daqui é porque ele fez uma modelagem em que o topo de S, estando em 0, significa que o topo de S está aqui antes do primeiro elemento. Ele está admitindo que a pilha, o arrayzinho, está indexado de 1 até n. Então, o topo sendo 0 quer dizer que o topo está fora do array, antes da primeira posição. Ok? O push, para colocar um elemento x na pilha S, ele simplesmente pega o topo, incrementa o topo de S em 1,
depois usa o topo de S para indexar o array, tá? E coloca o X lá dentro naquela posição específica. E o pop, certo? E se acontecer da pilha ser vazia, ele volta uma exceção. Se não, o que ele faz é, primeiro, decrementa o topo ele é decrementado, e ele vai retornar. O topo decrementado mais 1 é o topo antigo que estava. Tá? Então, ele indexa o valor do topo antigo mais o valor do topo novo mais 1 é o topo antigo, ele indexa, busca lá no array quem estava na posição, certo? Que foi removido. E aqui o topo já é decrementado. Tá? Essa ordem poderia ser diferente. O algoritmo aqui é simplesmente uma forma de mostrar. Alguma outra abordagem poderia primeiro pegar o que está lá no topo, guardar numa variável temporária, decrementar o topo e retornar o que está na variável temporária também. Tá? É simplesmente uma outra abordagem. Pois bem, qual seria a complexidade de cada método desse? Observem que nenhum método desse é recursivo, tá? E nenhum método desse contém loops. Então, se a gente fosse olhar o cálculo de complexidade aqui, cada linha dessa teria um tempo constante de execução e não está dentro de uma repetição. Ou seja, dessas operações de pilha são operações muito boas em tempo de execução, tá? Porque elas são em tempo constante. Isso até devido à própria política da pilha, de inserir no topo e remover no topo, ok? Então, um exercício para vocês aí. Como fica o estado de uma pilha inicialmente vazia após a execução dos comandos? Eu inseri 10, 10 está no topo. Inseri 5, 5 está no topo. Fiz o pop, removi o 5 do topo. Tá certo? Então, a pilha está só com 10. Depois disso, eu fiz o push do 7, então o 7 está no topo. Aí eu vejo quem está no topo da pilha sem remover, isso vai me retornar 7. O pop, eu vou remover quem está no topo da pilha, então removo o 7, certo? E a pilha fica só com o 10. E o exempt vai ver que o 10 está lá e vai me retornar false. Certo, minha gente? Então, isso é relativamente simples e bem intuitivo de se executar. Bem, a pilha é essa estrutura de dados com esse conceito que nós vimos agora, né, mas tem uma enorme aplicabilidade em ciência da computação. Tá? Por exemplo, processamento de expressões aritméticas em calculadoras, ele é todo feito com pilha, tá certo? Em que você consegue, de alguma forma, reordenar aqui a entrada de uma expressão que você tem para poder você fornecer uma resposta e operando esses caras daí, utilizando pilha, tá? Na execução de programas também, quando uma rotina chama outra rotina, certo? A primeira rotina que deve saber como prosseguir quando a segunda rotina for concluída, certo? Exemplo, a função fatorial, que chama ela mesma, certo? Num caso mais simples. Então, o fatorial de um número, um fatorial por definição, fatorial de 0 é 1 e fatorial de qualquer número é n, é o número, vezes o fatorial do número menos 1. Então, o fatorial de qualquer número que não seja zero só pode ser calculado quando o fatorial do número anterior for calculado. Então, isso daí é usado uma estrutura de dados pilha. Na hora que você chama o fatorial de um número muito grande n, que ele não tem a resposta pronta, certo? Isso é colocado numa pilha e vai sendo feita uma chamada para o fatorial de n menos 1. Se isso produz uma resposta, você usa essa resposta. Se não, isso é empilhado e é chamado o fatorial de n-2, de n-3, de n-4, tudo isso vai entrando numa pilha. Até que no topo da pilha você tem o fatorial de 0, que por definição é 1, e aí você sai reconstruindo sua resposta, desempilhando e operando com um novo topo, tá certo? As ações também do browser, do botão de voltar, ele sempre vai voltando, aplicando, respeitando a ação mais recente que você fez, ou no browser, ou nos editores de texto, né, a operação de undo, tá certo? Você tem sempre respeitando a última operação que foi feita, você sempre traz a última operação que foi feita. Isso daí, né, de cara, nada mais certo do que uma estrutura pilha para poder guardar essas operações que você faz. Claro que o tamanho dessa pilha, ela tem aí um determinado buffer, que ela não é infinito, não vai voltar todas as ações, ok?
Então, um exemplo aqui de aplicação de pilha, fatorial. Como eu falei, você chama o fatorial de um número grande, você não tem a resposta, então ele guarda isso daqui numa pilha e sabe que depois ele vai operar 5 vezes o fatorial de 4, tá? Aí o fatorial de 4 ele não tem, então ele empilha e ele sabe que ele vai operar 4 vezes o fatorial de 3. Não tem a resposta, então empilha. Aí vai para cá, o fatorial de 3 precisa do fatorial do 2, que precisa do fatorial de 1, que precisa do fatorial de 0. O fatorial de 0, já por definição, ele é 1, então a resposta começa a ser reconstruída a partir de agora, em que o fatorial de 0, por definição, é 1, 1 está no topo, então o 1 vai ser removido e vai ser operado com o operador de multiplicação vezes 1, tá? Então, isso é colocado aqui. Aí, novamente, o 1 vai ser removido do topo, vai ser operado com 2 e a resposta vai ser colocado aqui no topo da pilha, 2. O 2 vai ser retirado do topo, vai ser operado com um 3 e a resposta vai ser colocada no topo da pilha e por aí vai. 6 é retirado e operado com 4, 24. 24 é retirado e operado com 5, que vai dar 120. De forma que isso daí, na hora que termina a execução do fatorial, certo? A gente faz um pop, é feito um pop na pilha automaticamente e o 120 é retornado. Então, por baixo, o cálculo da função de fatorial, ela usou uma pilha, só que ela vai lhe dar aí a resposta já pronta. E isso é feito automaticamente, tá? O próprio compilador é que faz isso na hora que ele vai executar uma função que é definida dessa forma, utilizando-se recursão. Ok, pessoal? Então, essa é uma aula sobre a estrutura de dados pilha que vocês devem levar em consideração na hora que vocês forem praticar. Tá? Eu vou colocar também uns links extras de umas outras videoaulas sobre pilha também, para que vocês possam usar como complemento dessa aula. Ok?